Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu sou a Bruna Rebelo da Cake Lover, professora online especializada em bolos espatulados com Buttercream. Vamos lá então, vamos começar. Bora! Ó, o pessoal tá falando... Vem, Roque. O pessoal tá perguntando, Bru, as ajudantes do dia são suas alunas? Não, são meu time, gente. As meninas, a Ayla, a Brenda, a Mari, são as meninas que sempre respondem nossos alunos no suporte. Então vocês viram, né, quem é aluno que tem as respostas sempre respondidas por lá, viram a carinha de quem responde vocês hoje. São essas três maravilhosas aqui. Elas são funcionárias da Cake Lover. E são minhas alunas, né? Todas elas foram alunas do nosso curso e a gente trouxe elas pro time. Então, alunos, fiquem de olho aí que aluno que se destaca, a gente, traz pra esse lado. Vamos lá. Aqui, vamos começar com esse. Minhas massas sempre ficam bastante esfarelentas. Uso massas balanceadas, mas mesmo assim acontece. Gente, o que é bastante esfarelenta, né? Porque massa esfarela mesmo. É extremamente normal. Massa que não esfarela é massa que não tem gordura, né? Massa que não tem gordura normalmente é uma massa mais compacta. Por exemplo, um pão de ló. Um pão de ló ele é mais compacto. Você corta ele ali, ele sai aqueles pedacinhos dele na hora, mas ele não é uma massa que esfarela. Agora, massas que tem mais gordura, né? Massa amanteigada, massa que vai óleo, são massas que esfarelam um pouco mais e é extremamente normal esfarelar. Agora tem que ver qual é o nível que essa massa está esfarelando. Ela está se desfazendo na sua mão ou tá um farelinho normal? Ela está montando um bolo aí? Tem uma fatiazinha da massa amanteigada pra mostrar? Mas vem tipo em cima de um prato, sabe? Pra eu... Senão vai, né? A massa de bolo por todo o meu tapete. Vai ser maravilhoso. Ó, gente, isso daqui é um pedaço de massa amanteigada, ó. Então, só de mexer aqui... Paçoca, pelo amor de Deus, né? Só de mexer aqui, ela já começa a esfarelar, tá vendo? Bem pouco isso, né? Bem pouco. Agora tem que ver, na minha mão também. Sai, paçoca. Na minha mão também, ela começa a soltar, E é normal esse nível de esfarelamento. Existe essa palavra? Mas dá pra entender, mesmo que não exista. Não sei se existe essa palavra, mas é extremamente normal, a massa soltar um pouquinho quando a gente mexe com ela. Agora tem que ver qual é o nível que essa massa está esfarelando na sua mão. E quanto mais em temperatura ambiente ela tá, então, por exemplo, eu acabei de assar, a massa tá morna ainda, mais ela esfarela, tá? Mais sensível ela fica. Por isso que a gente costuma trabalhar com massa amanteigada gelada, que ela é mais fácil, ela não esfarela tanto, a gente consegue fazer um trabalho um pouco melhor com ela, tá? Então tem que ver qual é o nível de farelo que tá aí na sua massa, tá bom? Pra gente... ver se tem alguma coisa errada ou não. Põe ele em cima pra mim. Põe. Vou colocar enquanto eu coloco mais uma pergunta. Tá. O que pode acontecer se as claras não atingirem determinada temperatura no preparo do meu Buttercream? Quando a gente fala de atingir uma temperatura das claras, é porque a gente quer pasteurizar esse ovo. O que é pasteurizar esse ovo? A gente quer deixar esse ovo seguro pra gente consumir. Tá? O ovo cru, ele contém bactérias que a gente não pode consumir com ele cru, porque senão a gente pode passar mal. Mas é certeza que eu vou passar mal? Não, não é. Tem gente que é resistente a várias bactérias, mas assim, quando a gente vai vender alguma coisa pra alguém, a gente precisa deixar aquilo mais seguro, mais higiênico, mais limpo possível. E a clara e o ovo cru não podem ser comercializados, a gente não pode vender. Então, se ela não atingir a temperatura, ela não vai atingir esse nível de segurança alimentar que a gente precisa. Mas o merengue não vai dar certo? Vai dar certo, vai conseguir bater, vai dar tudo certinho, o seu Buttercream vai montar. Às vezes, se o açúcar não derreter, aí você pode ter os grânulos de açúcar deixando o seu Buttercream feio. Mas se o açúcar derreteu e não chegou na temperatura, o maior problema é esse, né? É a questão da higiene alimentar mesmo, da segurança alimentar, que a gente não pode consumir ovos crus. Show. Açúcar. Pergunta simples e objetiva. Drip dourado, dá certo com Buttercream? Qualquer coisa dá certo com Buttercream. Então dá certo, gente. Qualquer coisa dá certo com Buttercream. Não existe alguma coisa que não dá certo com Buttercream. Não achei ainda.
Mas aí quando fala o drip dourado, é tingir o Buttercream de dourado ou não? Não. O drip dourado normalmente é feito pra ele ser aquele dourado, né? Mais certinho, com açúcar de confeiteiro, corante em pó dourado e álcool. Pode ser álcool de cereais, pode ser vodka, pode ser algum outro tipo de álcool também, né? Um tequila, whisky, mas aí a gente traz o sabor. A vodka pelo menos é neutra. Cachaça. A gente mistura esses 3 ingredientes em algumas proporções diferentes. Eu já tentei colocar essa receita no meu curso, mas ele não é uma receita certa. Cada álcool dá uma textura diferente, cada açúcar traz uma textura diferente, então a gente tem que fazer isso meio no olho mesmo, tá? E aí ele escorre isso no bolo. Ou então a gente faz o drip de chocolate derretido e pinta, né? Caldinha por caldinha com um pincel com corante, com pó metálico diluído em álcool de cereais. Mas dá certo. Amor, pergunta interessante. Você autorizaria colocar no perfil profissional do Instagram Aluna Cake Lover? Claro! Nossa, com o maior prazer, vou adorar. Pode colocar sim, imagina, não precisa nem de autorização, vou amar. Já tá autorizado, se precisa, manda né? ver. Gente, alguém me arruma uma água, senão eu vou começar a tossir igual um cachorro doido aqui. Vamos lá. Consigo usar detalhes em pasta americana sobre o Buttercream? Qualquer coisa dá certo com Buttercream. Parece ter uma resposta padrão, né, gente? Mas é super possível sim. O que acontece quando o Buttercream, quando a pasta americana encontra com o Buttercream? Tem muita gente que fala que não dá certo colocar porque mela a pasta americana. Obrigada, Mari. Fala que mela a pasta americana. E a questão o Buttercream, como ele é feito com manteiga é uma gordura boa, ele acaba sendo impermeável. Eu ia falar outra palavra. Ele acaba sendo impermeável. Então ele não pega a umidade que vem de fora, né? Então, por exemplo, se eu derrubar um copo de água em cima do meu bolo espatulado com Buttercream, a água vai vazar. A água não vai absorver, então ele impermeabiliza esse bolo. Tanto que a validade de um bolo, né, que está espatulado com Buttercream, ela é muito mais alta do que com qualquer outro tipo de cobertura, por conta da gordura da manteiga. E aí ela não pega a umidade da pasta americana, ela acaba deixando a pasta americana sequinha lá do jeito que ela tem que ficar. Então ela fica perfeita no Buttercream. A gente coloca em cima do bolo, leva pra geladeira, tira da geladeira e ela tá sempre igual, sempre sequinha, sempre perfeita. Então ela não meleca, ela não mela, ela não derrete. Então assim, se tem uma cobertura legal para você fazer aplique de pasta americana, essa cobertura com certeza é o Buttercream. Show! Onde aprender sobre os tipos de massa e técnicas? No meu curso. No curso novo a gente vai falar sobre tudo isso, sobre tudo de massa de bolo, mas no meu canal do YouTube a gente já fez live falando sobre isso, tá lá, vai lá, se vocês não... E lá, gente, no canal do YouTube tem aulas e aulas e aulas de várias coisas, então se vocês não estão lá maratonando o canal do YouTube, vocês estão perdendo informação. Eu só faço massa pronta, não tenho batedeira, queria muito fazer massa manteigada. Acho que pode dar uma dica que não... Primeiro, se você comprar uma batedeira de mão, você vai conseguir fazer tudo, inclusive o Buttercream. Uma batedeira de mão, aí você vai pagar uns 90, 100 reais. Mas se mesmo assim você não tiver, a massa amanteigada, se você tiver um pouquinho de força no braço, você consegue fazer na mão, tá? Com um fouet, com uma espátula. Caramba, a internet tá ruim. Tenta o 4G. Vamos tentar aqui. Foi? Não sei. Não, tô perguntando pro pessoal. Não sei. O pessoal tá falando que o canal do YouTube é top. Muito bom, gente. Vamos lá maratonar o canal do YouTube. E se inscrevam, né, por favor. Volta nas dúvidas do tipo de massa, porque travou na hora que você tava falando. É? Tem um vídeo falando sobre isso lá no meu canal do YouTube. Mas a gente também vai aprofundar sobre tudo isso no curso novo. Vou falar sobre todos os tipos de massa. Então vamos lá. Já estamos de volta. O pessoal tá falando que tá travando, mas eu acho que já tá normal.
Tem um pessoal ansioso pelo valor do curso. Ih, gente, nem a gente sabe ainda. Mas vocês têm noção, é muito conteúdo. É muita coisa, vai ser um Muita super mega curso. Já vão guardando uma grana, não vai ser um curso baratinho, tá? Pode até se tornar repetitivo, mas posso fazer decoração de buttercream num bolo coberto com brigadeiro? Pode. Mas assim, eu não vejo por que você faria isso. Eu tô aqui tentando colocar minha Se for um bolo recheado, né, com brigadeiro. Eu tô pensando num bolo espatulado com buttercream, com brigadeiro. Por que você queria fazer alguma decoração com buttercream num bolo espatulado com brigadeiro? Assim, na minha cabeça não faz muito sentido, nem combinaria tanto, né? Não sei. Acho que não ficaria muito legal essa... Porque um bolo coberto... Eu penso assim, num bolo coberto com brigadeiro... Eu penso um bolo coberto com brigadeiro com uma calda escorrendo, ou um bolo com granulados do lado, qualquer coisa desse tipo. Agora, que outra decoração eu quero fazer com um bolo coberto com brigadeiro? Assim, não tem muita, né? Não tem um leque muito grande. Entendeu? Entendi. Prof, pode fazer escultura de isomalte no papel vegetal? Ai, pena que eu joguei fora. Tá no lixo. A gente fez teste aqui hoje. A gente já sabia que não dava certo, mas a gente gosta de provar que não dá certo, entendeu? E realmente não dá certo. E olha que a gente usou um papel manteiga bem power, né? Tem um papel manteiga de uma marca que chama Bricoflex, que ele tem uma cobertura muito boa. Ele é muito mais grosso do que esse papel fininho que vende no mercado. E nem nele deu certo, né? Ele não desgruda. Então, não. Precisa ser tapete de silicone. Pensa que é açúcar derretido, né? Quando você derrete açúcar e ele pinga, por exemplo, até na nossa bancada de granito, né? Ele gruda, ele não solta fácil, né? Então, ele precisa dessa superfície siliconada para ele conseguir soltar com facilidade. Então, precisa ser o silicone. A gente acaba não tendo, né, muita alternativa. Bru, posso saborizar buttercream de maracujá com a própria fruta ou é melhor com pasta? Pode com os dois, se você quiser. Com a própria fruta, o jeito mais fácil é você bater esse suco concentrado no liquidificador e usar assim, sem água, sem absolutamente nada. E aí você pode coar para não ter os pontinhos pretos ou usar com pontinho preto. Assim, pra mim, o charme total de ter um buttercream saborizado com maracujá é ter pontinho preto. Na minha cabeça, tá? Mas não é todo mundo que curte. Então, ou você coa ou você não coa, mas não coloca água. Tem que ser a polpa da fruta bem concentrada. Acho que essa é uma dúvida, a princípio, simples, mas que deixa as pessoas... Eu vejo essa pergunta de vez em quando por aqui. A manteiga de tablete, que ela é padrão 200 gramas, é a mesma da manteiga de pote 500 gramas? Meninas, pega uma manteiga de tablete e uma de pote pra mim, pode ser de marca diferente. Gente, eu tenho uma manteiga aqui de cada marca possível na vida. Eu não achei todas as marcas nos mercados esses dias, mas eu achei bastante. É exatamente o mesmo produto, tá, gente? Com embalagens diferentes. Obrigada. Minhas duas manteigas preferidas. Ó, aqui eu tenho uma manteiga de tablete, da Itambé, e aqui eu tenho uma manteiga Fazenda Bela Vista de pote. Exatamente a mesma coisa, ó. Pra vocês verem como a mesma coisa. Quando a gente vai procurar por uma boa manteiga, a gente vai lá no ingrediente. Que ingrediente que tem nessa manteiga para ela falar que é realmente boa? É creme de leite pasteurizado. Só isso tem numa manteiga boa. Não tem fermento lácteo, não tem corante de não sei das quantas, de urucum, não tem nada. É creme de leite pasteurizado, que vai ser a manteiga mais pura, mais gostosa que tem pra gente consumir. E aqui, ó, na minha de... Cadê? Aqui, ó. Ingredientes, creme de leite. Ingredientes, creme de leite pasteurizado. Então, assim, exatamente a mesma coisa, tá? Ó, Fazenda e também manteiga extra sem sal. Exatamente o mesmo produto. Então, Fazenda tem o tablete e tem o potinho. E também tem o potinho e tem o tablete.
Tanto faz, vai ser sempre o mesmo produto, tá? Desde que tenha isso marcado lá na embalagem. Ah, não é. Ou então é mistura de manteiga com margarina. Ou não é só isso de ingrediente. E aí vocês têm que ver que aí não é a embalagem que tá mandando, e sim o produto em si. Bru, posso deixar o bolo já confeitado com buttercream na geladeira de um dia pro outro? Se você quiser deixar 10 dias confeitado na geladeira, você pode. E aí o que vai mandar é a validade do seu bolo por dentro, tá, gente? A validade do buttercream é muito longa, tá? Ela dura bastante tempo. Então assim, espatulou o bolo, quer deixar na geladeira espatulado, pode deixar o tempo que você achar necessário. Tem bastante gente que às vezes é muito linkado com títulos e tudo mais, né? Ai, meu Deus. E aí vem uma pergunta que já surgiu algumas vezes, aí eu acho que é legal você explanar mais um pouquinho. Quem faz o seu curso, ele se torna um cake design? Não, gente. Se você simplesmente fazer um curso, ou então uma faculdade. Eu, Bruna, fiz uma faculdade de gastronomia. Fui lá, fiquei 2 anos, paguei R$ 1.500 todo mês e me formei em gastronomia. Eu posso me intitular de chefe de cozinha? Não, eu não posso, tá? O que me intitula de alguma coisa nessa área é a experiência que eu tenho. Então, de nada vale você lá. Ah, gastei R$ 1.000, comprei o curso da Bruna. Vou ser cake designer. Não vai, tá? Se você não colocar isso em prática e mostrar para as pessoas que você realmente é uma cake designer, de nada vale o certificado do seu curso, tá? Então você tem que botar isso em prática, você tem que praticar, você tem que mostrar para as pessoas o seu trabalho, né? Agora, fiz o seu curso, Bruna, pratiquei, olha aqui, tenho várias fotos de todos os meus bolos, dos meus trabalhos, olha como tá lindo. Aí, beleza, tá? Isso pode ser intitulado o que você quiser. Mas nessa nossa área, principalmente aqui no Brasil, fora do Brasil, alguns lugares pedem, né, um certificado para você se intitular de alguma coisa. Mas aqui no Brasil, não. Aqui o que manda é realmente a experiência que a gente tem. E isso, para mim, também é o mais importante, tá? Um aluno que bota em prática e realmente mostra que veio, realmente pode se intitular do que ele quiser. Agora, um aluno que só comprou, ele só tem um curso, né? Ele não botou em prática. Então tem que botar em prática, tá? Bru, o buttercream, ele tem um gosto de manteiga muito forte. Eu fiz pela primeira vez e achei, não gostei. Então vamos lá. Ele não tem, desde que você saiba comprar uma manteiga de qualidade, tá? Eu tenho aqui várias manteigas, eu comprei trocentas marcas de manteiga e eu já cheirei a maioria delas. Vou te falar antes a minha manteiga preferida era Itambé, tá? Agora ela é a Fazenda. Desculpe também. Tira aí, é que eu vou conhecendo as manteigas, eu vou trocando de favorito. Então assim, o que eu tenho que fazer para escolher uma boa manteiga? Né? Uma manteiga de qualidade. Ai, caramba. Paçoca, você não cheira a minha manteiga. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou comprar essa manteiga e eu vou ver a cor dessa manteiga. A cor, ela interfere em 100% do resultado do meu buttercream. Em 100% do resultado do meu buttercream. Então assim, se a manteiga é amarela demais, eu vou ter um buttercream amarelo demais. Então a primeira coisa que eu vou olhar, né? Ela é clarinha, né? Legal. Mas no amarelo ainda dá pra resolver. Né? A gente usa um corante violeta, um dióxido de titânio, qualquer coisa para clarear esse buttercream. Então eu consigo resolver essa questão da cor. Né? Então beleza, se eu só tenho uma manteiga muito amarela, a aviação, por exemplo. A aviação tem um corante dentro dela que deixa ela amarela demais. Só que em contrapartida vem aí as nossas outras características da manteiga. Né? Vem depois o sabor da manteiga e o odor da manteiga. Então, é feio ficar cheirando as coisas? Não sei, mas é teste. Você vai enfiar o nariz na manteiga. Não no mercado, tá, gente? Vão comprar o tablete da manteiga e vão levar pra casa. E aí vocês fazem esse teste em casa. Pelo amor de Deus, não vai ficar abrindo manteiga e cheirando no mercado. Essa manteiga da fazenda, ela tem assim ela quase não tem cheiro.
tá? Ela tem um cheiro suave que lembra creme de leite. É o cheiro dela. E aí depois eu vou provar a minha manteiga. E aí ela tem que ter o mesmo sabor suave no meu paladar. Tem manteiga que tem cheiro e gosto de queijo ou de chulé, que é pior ainda. É que gosto de chulé não dá. Mas tem cheiro de chulé e um gosto bem de ranço, assim. Eu não sei nem explicar. Então, assim, se você pegou uma manteiga ruim, assim, com toda certeza desse mundo inteiro que você vai ter um buttercream ruim. E aí, não tem o que salva um gosto ruim de manteiga, tá? E um cheiro ruim de manteiga. Ah, coloca saborizante, vai gastar um pote de saborizante inteirinho que o buttercream vai continuar ruim. Né? Então você tem que saber realmente, o buttercream, a manteiga, ela é o ingrediente principal do buttercream. É o ingrediente que vai em maior quantidade. Então assim, se eu não sei escolher, se eu não sei comprar isso direito, eu vou ter um creme de péssima qualidade, que vai ser ruim no meu paladar, que vai ter um gosto de manteiga. E o que é gosto de manteiga? Né? Vocês são tão ligados nesse negócio, é gosto de manteiga. Gente, pessoal, come chantilly que tem um gosto horrível, uma gordura rançosa na boca, e manteiga que é totalmente natural, que dissolve na boca, tem um sabor maravilhoso. As pessoas falam pra mim que é gosto de manteiga. É gosto de manteiga, manteiga ruim, tá? Manteiga de marca ruim, de péssima qualidade. Se você comprar uma manteiga de boa qualidade, tenho certeza que seu buttercream vai ser, assim, o céu. Você vai amar. Aí falando de manteiga e tudo, agora sem... indo pra outra área, sem ser o buttercream. Tá. Além do sabor, Tá. qual a diferença mais significante da massa feita com manteiga para a massa feita com margarina? Um pouco da estrutura. E aí a gente vai para uma outra característica da manteiga. Manteiga, quando vai na geladeira, ela vira o quê? Pedra, dura. E essa é uma das principais características do buttercream. Ele é um creme que endurece quando gelado, ele fica bem durinho. Margarina, quando vai na geladeira, como que fica? Mole, cremosa. Não é mole escorrendo, mas ela é uma textura cremosa. Ela não endurece igual a manteiga. Então a massa amanteigada feita com margarina, ela perde um pouquinho de estrutura. Não é tanto, porque a carga de margarina ou de manteiga que vai dentro de uma massa amanteigada não é tão alta. Então ela perde um pouquinho. O que segura, os ovos seguram, a farinha segura o resto. Então, ok, trocar essa manteiga por margarina na massa amanteigada se você quiser. Pra mim, perde um pouco de sabor, né? Que aí é o que mais me pega. Mas assim, são mudanças insignificantes, porque a quantidade de manteiga ou margarina que vai nessa massa é uma quantidade menor. Tá? Então, aí você escolhe essa troca que você vai fazer. Primeiro é como armazenar o buttercream que sobrou. Tá. E qual que é a sua massa preferida? A gente armazena o buttercream que sobrou ou na geladeira ou no congelador, tá? E aí eu vou fechar em potinhos. É que ali tá um azul, não mostra não. Pelo amor de Deus. A gente vai fechar em potinhos, né? De plástico, de vidro. Tupperware, alguma coisa. Tupperware. Buttercream dá até pra colocar em saquinhos, sabe aqueles saquinhos de freezer, sabe? De congelar. Dá pra colocar no saquinho, porque quando ele endurece você consegue tirar inteiro, né? O buttercream, quando ele endurece, ele vira uma pedrinha mesmo. E aí eu posso colocar ou na geladeira ou no congelador. Pra depois eu reutilizar, eu preciso que esse buttercream amoleça pra eu conseguir usar, tá? Não dá pra eu simplesmente tirar da geladeira, botar na batedeira e querer bater, que ele vai talhar, ele vai separar água de gordura. Então ele precisa amolecer, ele pode amolecer em temperatura ambiente ou ele pode amolecer dentro do micro-ondas, né? Um ou outro. E aí depois que ele amolecer, eu bato na batedeira com a raquete ou então na mão com uma espátula, só pra deixar ele cremoso de novo, é coisa muito rápida. E aí eu utilizo meu buttercream de novo normalmente. Eu posso armazenar ele natural, saborizado, colorido. Para tons mais fortes, é uma regra colorir o buttercream com corante hidrossolúvel mais corante em gel? Você pode colorir só com o corante em pó hidrossolúvel. O corante em gel, ele não chega em tons fortes, né? Você vai gastar um tubinho de corante em gel inteirinho, vai estragar o seu creme, porque ele vai ficar com gosto amargo horrível. E ele acaba perdendo o ponto do buttercream, porque você colocou o corante em gel demais lá. Além dele ficar mole, ele se separa a gordura do corante. E aí vira uma meleca só.
Mas para fazer cores fortes a gente precisa do corante em pó hidrossolúvel. E tem que ser um corante em pó hidrossolúvel bem potente. Se vocês acharem um corante em gel tão potente quanto o corante em pó hidrossolúvel, pode usar. Até hoje, pra mim, o único jeito que eu achei de fazer tons fortes no Butter Queen é com corante em pó hidrossolúvel. E só com o consigo da Grand Chef. Infelizmente, assim, eu não achei outra alternativa. Falando assim, Bru, para quem é aluno já dos outros cursos, vai valer a pena comprar o novo curso que vai sair? Gente, vocês não estão entendendo o que é esse curso novo que a gente vai gravar. Vai valer a pena, mas esperem que na hora certa a gente vai explicar para todo mundo, para todos os nossos alunos, o que vai ser esse curso novo, quais são as diferenças. Quem for aluno do Beabá 2.0 e do Bolo de Casamento Sem Drama 2.0 vai receber uma condição especial para entrar para essa turma desse curso novo, mas tudo no seu tempo. A gente ainda está gravando o curso, ainda vai acontecer, vai demorar um tempinho ainda para a gente fazer toda essa formatação dele. Na hora certa vocês vão receber todas as informações, eu prometo para vocês, mas vai valer muito a pena sim. Posso reaproveitar o Butter Queen depois de ter descongelado ele? Você pode usar ele, né? Descongelou, usou. Isso não é uma regra só pro Butter Queen, tá, gente? É uma regra para qualquer ingrediente, qualquer produto que foi congelado. Então, se eu congelei e descongelei, eu não posso congelar novamente, por conta das proliferações de bactérias, tá? Então, não dá, assim, é qualquer coisa, não é só Butter Queen, é uma massa de bolo, é um Butter Queen, é um creme de leite, é o que for. A não ser que eu tenha transformado esse ingrediente em alguma coisa. Então, por exemplo, eu congelei um pouco de creme de leite fresco, e aí eu descongelei para fazer um ganache, né? Eu descongelei meu creme de leite fresco e fiz um ganache. Aí eu posso congelar esse ganache, tá? Porque o meu creme de leite que foi congelado, ele foi transformado em outro produto. Então assim, mas se eu quisesse pegar esse creme de leite, descongelar, usar um pouquinho, congelar novamente, eu já não poderia, tá bom? Então assim, não é só pro Butter Queen, é uma regra geral para congelamento e descongelamento de ingredientes e produtos. Professora, eu sou nova no assunto de Butter Queen. Tem como usar o Butter Queen para decorar com bicos de confeitar? Claro, gente, para todo mundo que é novo no Butter Queen, tá? Butter Queen é a cobertura mais versátil que vocês vão ver na face da Terra. Então, o que vocês quiserem fazer com o Butter Queen é possível, tá? Ele tem uma textura de um creme encorpado, tá? Ele é um creme bem cremoso encorpado. É um creme cremoso. Mas ele pode fazer trabalho de bico, dá pra gente fazer o que ele quiser. Dá pra fazer flor, o que vocês quiserem. Não é Covid, viu, gente? Só tosse. É refluxo, né? Bru, para formas com fundo removível, há necessidade de colocar papel manteiga? Eu não coloco. Eu unto só o fundinho, né? Um fundinho removível, eu passo um pouquinho de desmoldante, só para ser fácil de descolar depois meu fundo, para não ter que passar a faquinha e ele tal, ficar ruim. Mas eu não uso papel manteiga quando o fundo é removível. Não vejo a necessidade. Dá certo colocar amora congelada na massa manteigada? Dá certo, só que a amora congelada ela tem uma característica. Quando a gente coloca ela congelado, descongelado, o que for, tá, gente? Dentro da massa do bolo, o que acontece? Ela meio que estoura dentro da massa do meu bolo. E aí, ela meio que estoura e deixa uns rastros meio azulados nesse bolo. Dá pra usar, fica perfeita, fica gostosa, só que você tem que avisar o seu cliente que ele pode deixar esse rastro meio azulado. Porque eu eu fazia, né, essa massa com amora congelada. Ou eu faço com blueberry congelada e com amora congelada. Eu acho que com os dois ficam bem legais. Só que com a amora congelada, ela tem essa característica de soltar a cor azul no bolo. E aí a cliente falou pra mim, Bruna, o bolo veio mofado.
falou pra mim que o bolo estava estragado. Nossa, olha, me mandou a foto, o bolo azul, com rastro azul, né? Ela achou que fosse mofo. E eu expliquei pra ela, falei assim, olha, isso é o rastro da amora, não sei o quê. Então assim, sempre que vocês forem fazer, já avisem com antecedência pro cliente que esse rastro meio azulado na massa é por conta da amora, que o bolo não tá estragado. Essa daqui é uma dúvida legal. Bru, descongelei meu Buttercream no micro-ondas e ele derreteu. O que posso fazer com esse Buttercream? Você pode fazer drip cake se você quiser. É só essa opção? Só essa opção. O Buttercream derretido nunca mais volta ao seu estado normal. Tá? Nunca mais. Então, qual que é a dica? Pode amolecer ele, você pode pintar o seu bolo com esse Buttercream amolecido. Você pode fazer aquela caldinha escorrendo. E aí você só vai esquentando ele um pouquinho mais, um pouquinho menos, pra ele escorrer um pouco mais ou menos. Tá? Mas se ele derreteu por completo, ele não volta, a manteiga não volta mais na estrutura que ela tinha anteriormente. É igual quando a gente derrete uma manteiga no micro-ondas e deixa ela ali pra esfriar. O que acontece? Ela não volta, né? Ela separa totalmente. A parte da gordura bem amarela fica embaixo, aquela parte mais branca fica em cima. E aí ela não fica mais cremosa de novo. Então é a mesma coisa que acontece com o Buttercream. Se você levou pro micro-ondas, por isso que eu sempre falo, gente, é 10 em 10 segundos, se for muita quantidade é 30 segundos, 15 segundos, sempre bem devagarzinho, né? Não vai colocar 1 minuto lá o Buttercream no micro-ondas, porque ele derrete mesmo, gente, é manteiga, né? Então, derreteu já era. E, tipo, no processo que você tá derretendo um pouquinho, você tira ele, dá uma misturada, né? 10 segundos, eu venho com uma colher, porque ele vai estar um pouco mais molinho, vou quebrando ele, aí coloco mais 10 segundos, vou mexendo, até ele voltar a cremosidade dele normal. Ficar totalmente homogêneo. Nunca coloca isso de uma vez no micro-ondas, porque a chance de derreter é enorme, gente, é igual manteiga. Esse daqui sempre é algo um pouco polêmico, né? O certo é vender o meu bolo por quilo ou por fatia? E como que eu faço para saber o preço por fatia? Gente, primeiro de tudo, não tem certo e errado. Você que tem que encontrar o seu melhor caminho aí, o que você acha melhor para você. Né? Tem muita confeitaria, muita confeiteira que vende bolo por quilo. E tem muita gente também que vende bolo por fatia. Primeiro você tem que encontrar o que dá certo pra você, tá? Pra mim, Bruna, eu já vendi de todos os jeitos. Pra mim, o que deu mais certo foi calcular o preço da fatia do bolo. Então, eu sabia quanto custava pra mim um bolo de 20 fatias. E aí eu não tinha, né? A pessoa não conseguia comprar um bolo de 6 fatias. Eu tinha determinado. Era um bolo de 20, um bolo de 30, um bolo de 45, um bolo de 50, eu tinha lá, determinado. E aí eu sabia exatamente quanto custava cada fatia desse bolo, então eu sabia o preço completo. O que eu fazia, tá? Você pode achar que isso não é legal, e aí, gente, cada um faz o que achar melhor. Vocês têm que achar o melhor jeito pra vocês. Eu, Bruna, com os recheios e com as massas que eu trabalhava, eu achei melhor fazer um preço de fatia só. Então, eu só trabalhava com a massa manteigada, e no caso essa massa manteigada podia ser de Red Velvet, podia ser de Blueberry, né? Ela tinha as suas variações. Com a massa e com Red Velvet e com bolo de cenoura, tá? Então eu tinha lá a minha massa definida e todas elas tinham mais ou menos o mesmo peso. Porque isso também é muito importante, gente. Uma massa manteigada é muito mais pesada do que um chiffon, por exemplo, que é uma massa de método espumoso, uma massa super leve. Então aqui eu vou ter um bolo de 2 kg, aqui eu vou ter um bolo de 1 kg, né? Porque a massa é leve demais. E aí eu defini as minhas massas e os meus recheios. Os meus recheios, eles davam uma variação de R$5 no máximo para mais, de R$5 no máximo para menos. Então eu peguei o preço do mais alto e calculei o preço da minha fatia. Então eu sabia que todos os meus bolos cobertos, apenas cobertos com Buttercream, tinham o preço X da fatia. E aí, o cliente, quando vinha até mim, eu falava, se você simplesmente quer um bolo coberto com Buttercream, né, sem eu ter nenhum trabalho de decoração, o preço dele é esse. E aí a gente padronizava, né, o que ele queria de... Padronizava não, né? Aí a gente personalizava o que ele queria de decoração. Então, eu quero macarrons, eu quero orquídeas e eu quero isomalte. E aí eu dava o valor pra ele.
fechado dessa personalização do bolo. E como que eu sabia o preço da fatia? A gente tem uma planilhinha que inclusive os alunos têm acesso, que o Fernando desenvolveu. E essa planilha, ela me dá o peso exato de cada tamanho de bolo. Então ela me dá o peso exato se eu quiser um bolo de 11 centímetros de diâmetro, de 15, de 35, de 50, do que for. Então ela me dá o peso. E eu sei que cada fatia padronizada tem 100 gramas. Então se meu bolo tem 2 quilos, eu vou ter 20 fatias. E eu já faço esse cálculo sem a decoração, para eu ter, né, e sem a cobertura do buttercream, porque eu quero saber quanto tem a fatia no bolo aqui, ó, no bolo montado. Não do quilo, porque eu não vendo o quilo do bolo, eu vendo a fatia, tá? Então, assim, se eu tenho meio quilo de buttercream cobrindo o meu bolo, o cliente não, né, eu quero saber o que tem de bolo lá dentro. Então, se tenho 2 quilos de bolo, desculpa, eu tenho 20 fatias. E aí eu sabia exatamente o valor de cada fatia. Então, assim, eu tenho 20 fatias. Eu sei que cada fatia de um bolo meu custa R$10. Então, um bolo de 15 centímetros de diâmetro vai custar para o meu cliente R$200. Sem nenhum tipo de personalização de Decoração. Ele quer orquídea, ele quer macarrão, ele quer isomalte. Aí eu vou lá adicionando quanto custa cada um desses para passar para o meu cliente. Para mim, esse era o jeito mais fácil. Porque se eu vendesse por quilo, eu sempre saía perdendo, ou então eu tinha que pesar esse bolo na hora para o cliente. Então, por exemplo, se eu vendi para o cliente um bolo de 2 quilos, e lá na hora deu 2,8 kg, esse cliente vai ficar bravo comigo, porque eu falei um valor e depois, mesmo que eu explico pro cliente, o cliente não gostava que eu fazia isso, tá? Então, assim, mesmo que a gente explique, a gente confeiteira não é igual uma padaria, que eu pego o meu bolo na frente do cliente, coloco naquela balançona de padaria, tiro uma etiqueta e falo assim, olha, deu esse peso, tô colocando o preço aqui pra você ver. Ele não tá vendo, ele tem que confiar no que a gente tá falando. Então, assim, acaba sendo um assunto meio desconfortável. Ou você vende o que já é, né? Ou você vende 2 quilos de bolo e se passar problema é seu, você tá levando prejuízo. Ou então, você vende por fatia. E tinha também o problema de, às vezes, dar um pouquinho para menos, né? Às vezes, sei lá, eu tô usando uma massa diferente, a massa de cenoura ela é mais leve do que a massa amanteigada. E aí, em vez de dar 2 quilos, deu 1,8 kg. E aí esse cliente tem uma balança na casa dele, ele vai lá, coloca e deu 1,8 kg. Ele fala, nossa, mas você me vendeu 2 quilos, tá faltando 200 gramas. E eu já tive problema assim. Eu falo pra vocês de coisas que eu já enfrentei. Então assim, eu já passei por isso. O cliente falou assim, nossa, faltou 100 gramas. E aí a gente fica meio numa saia justa, né? Até você explicar pra ele que fazer um bolo é desse jeito, fica um negócio meio desconfortável. Então eu, Bruna, nos meus últimos 1 ano e meio, eu acho que eu vendi por fatia. O resto da minha vida foi tudo por quilo, batendo a cabeça e perdendo dinheiro. E aí, a hora que eu descobri que eu podia vender por fatia e ter um controle mais exato do meu negócio, as coisas mudaram pra mim. Então, assim, é uma dica que eu dou pra vocês. Mas não tem certo e errado. Cada um faz o que achar mais fácil. E... além disso, tem um vídeo no YouTube, né? Tem um vídeo no YouTube. Explicando melhor sobre isso, né? Sobre isso. De precificação também. E falando sobre cobrar bolo por quilo ou por fatia e tudo mais, né? Que posso usar manteiga caseira para fazer buttercream? Eu acho que é legal aqui você explicar também, porque eu já ouvi, tipo, outros tipos de manteiga caseira que são ruins e tal. O que você considera? A gente cai naquela mesma questão, né? De cor, de sabor, de odor. Manteiga, tá? Se você fez o processo para fazer a manteiga certinho, é manteiga. Você pode usar, claro, manteiga é manteiga. Pode usar, claro, sem problema nenhum. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube mostrando como fazer a manteiga e mostrando o resultado do buttercream com essa manteiga. Partindo do creme de leite fresco. Partindo do creme de leite fresco. Que é aquele que você considera o melhor. Buttercream. É o buttercream mais gostoso. A não ser o buttercream com a manteiga da Fazenda Bela Vista. Fica igual. Sério? Sério. Você tá de brincadeira. Fica igual.
Não me olhe com essa cara, gente, é verdade, vocês vão comer. Dá pra eu comer de colher também, igual o do... Dá, qualquer um dá pra você comer de colher. Não, mas é tipo, o de É creme que de leite fresco é um negócio... Não, gente, olha, a Fernanda tá falando creme de leite. Não é Buttercream de creme de leite fresco, tá? Explica melhor aí, mano, um pouquinho. A gente faz a manteiga a partir do creme de leite fresco. Tem vídeo lá no canal do YouTube a gente fazendo isso. E aí é uma manteiga muito suave, muito clarinha, que tem aquele sabor de creme de leite, que é maravilhosa. E a manteiga Fazenda Bela Vista é assim. Ninguém vê aqui, tá? Só enxerga você aqui. Essa manteiga aqui. Inclusive, essa empresa aqui podia me patrocinar, né, gente? Fazenda Bela Vista, olha nós aí. Puta merda, viu? Eu devo estar vendendo um monte de manteiga pra esse povo. Podia pelo menos me mandar manteiga, né, gente? Assim, igual, vocês vão... Meu Buttercream amarelou mais na geladeira. É normal isso acontecer? Como evitar? É normal, às vezes com algumas manteigas de qualidade ruim. E ver como que você guardou esse Buttercream. Mas se ele amarelou um pouco, se você voltar ele pra batedeira depois que bateu de novo, ele fica branquinho de novo. Mas se já tiver decorado o bolo? Se já tiver decorado o bolo, tem que ver o que você fez. Tá? Se você simplesmente espatulou e colocou na geladeira, não é normal ele amarelar. Agora, por exemplo, eu espatulei meu bolo, ele gelou, eu tirei, e aí eu cortei esse Buttercream, fiz alguns detalhes, e aí nas bordinhas ele ficou mais amarelinho. E aí sim é normal, tá? Mas tem que ver qual é o tom desse amarelo, o que você fez, assim... Não é simplesmente você falar, o Buttercream amarelou. Não tem como eu saber realmente o que tá aí de errado. A gente precisa investigar o que aconteceu. Qual o problema de não fazer a cinta de Buttercream no bolo? Acho que primeiro o que é essa cinta e depois... Gente, não é só uma cinta de Buttercream, é uma cinta de contenção. Tá? A cinta de contenção é o que segura o recheio dentro do meu bolo. Ela pode ser feita de Buttercream, mas ela também pode ser feita de um ganache mais firme, até de um brigadeiro mais firme. Eu não curto muito fazer de brigadeiro, tá? Eu prefiro fazer de Buttercream mesmo. Mas dá pra ser feita de um brigadeiro um pouquinho mais firme, de um ganache um pouquinho mais firme. A cinta de contenção, gente, é o que segura o recheio dentro do bolo. Então assim, normalmente bolos com barriga, sabe aquele bolo que cria uma barriguinha? É quando o recheio meio que sai pra fora. Então, o recheio meio que sai pra fora, fica aquela barriguinha, aquela pancinha no meu bolo. E é porque não tem a cinta de contenção que segura tudo lá dentro. Então, a cinta serve pra isso, né? Então, assim, o problema que você vai ter, possivelmente, é esse. Em comparação com o chantilly ou o chantininho, o Buttercream deixa muito caro o custo do bolo? Vamos lá, gente. Se eu comprei uma manteiga aqui, ó, tem um tablete de 200 gramas. Eu paguei uma média de R$8 nessa manteiga. Eu vou ter um custo do Buttercream mais ou menos de R$24 o quilo, tá? Eu não sei quanto custa o quilo de um chantininho, mas eu acho que ele vai deixar um pouco mais caro. Usa o exemplo da Polly, por exemplo. A gente conversou com ela semana verdade, passada. A gente conversou com a Polly semana passada. Gente, a Polly Moraes, ela trabalha com chantininho e tá migrando pro Buttercream. Ela falou que a diferença ainda não tá tão grande, ela ainda tá vendendo tudo ao mesmo preço até todos os clientes dela se acostumarem, pra depois ela aumentar um pouquinho esse valor. Então assim, vai depender do custo que você achar da manteiga no lugar que você trabalha, ou no lugar que você mora. Então, por exemplo, putz, Bruna, eu moro, sei lá, na Amazônia. Eles já falaram pra mim, né, que lá chega um tablete de manteiga a 18, R$20. E aí, com certeza, o custo do Buttercream vai ser extremamente alto. Você está pagando aqui na sua matéria-prima caro demais. Mas também tudo lá é mais caro, não é só... né? Aí tem que balancear. Agora, no Brasil inteiro vocês acham manteiga. Aí tem que pesquisar mesmo os locais que vocês vão achar realmente uma manteiga com custo mais baixo, gente. E outra coisa, procure empresas que com o CNPJ vocês conseguem ligar na empresa. Então assim, eu tenho uma fábrica da Itambé no lugar onde eu moro. Então eu vou ligar lá, vou fazer um cadastro com o meu CNPJ e eu compro direto dessa empresa. Eles têm pedidos mínimos baixos, né, de 150, R$200, que dá pra você comprar uma caixinha de manteiga, 2 caixinhas de manteiga, que aí vai valer muito a pena. A Itambé, se comprar com o CNPJ, ela tem um custo de menos de R$7 no tablete.
Fazenda eu ainda não sei, eu preciso ligar lá pra ver. Mas vale a pena. E você tem que pesquisar pra, né, ver o que dá certo aí pra você. Mas o que vai influenciar no custo é o custo da matéria-prima mesmo. E eu acho que aqui é importante esclarecer um ponto que para fazer o bolo, seja com chantininho, chantilly, buttercream e tal, não é só avaliar o custo daquilo que você está vendendo ou daquilo que o seu cliente vai pagar. São os benefícios que você tem de trabalhar com a cobertura, né? É o que a gente fala de preço e valor, né? Qual é o preço que o produto tem, mas qual é o valor que ele traz, né? E o Buttercream, ele tem uma infinidade de características positivas que você pode passar para o seu cliente. A Polly mesmo falou na live da semana passada, quem não viu a live que a gente fez com a Polly, gente, é interessante vocês verem. Tá salvo no IGTV. Tá salvo no nosso IGTV, porque ela é uma pessoa que mora num lugar que é o reino do chantininho. A irmã dela, maravilhosa, Ju Moraes, ela é a rainha do chantininho. E ela tá fazendo essa transição pro Buttercream, né? Então, assim, ela mora realmente num lugar que é quente, um lugar que né, todo mundo fala, todo mundo vem com essa história pra mim. Bruna, mas aqui todo mundo só gosta de chantininho, gente. As pessoas são diferentes, não é todo mundo que gosta tudo da mesma coisa, cada um gosta de uma coisa, né? Então a gente consegue achar cliente pra cada coisa. Tem cliente também que não vai gostar do Buttercream, né? Mas, se você explicar as possibilidades do Buttercream para o seu cliente, você cria um valor extremamente importante. Tem muita decoração e muita coisa que a gente só consegue fazer com Buttercream. Então aí a gente acaba agregando um valor muito maior que o nosso bolo, né? E eu já não estou mais pensando em preço, estou pensando em valor. Como que é mesmo a dica de tapar a forma do bolo no forno? Gente, então é assim, alguns bolos, né, aí é um problema mais de forno, não é um problema da massa, tá? Quando tem uma massa densa demais e um forno que não tem uma circulação boa de calor entre todo o forno, esse bolo pode afundar. Uma dica que a gente dá é que depois de um tempinho desse bolo assando aí, no mínimo 20 minutos, porque a gente não pode abrir a porta do forno antes dos 20 minutos para o bolo, né, realmente não cair. Depois de uns 20, 30 minutos desse bolo assando, eu posso pegar uma assadeira e colocar em cima do meu bolo no forno. E aí eu vou tampar esse bolo e eu vou conseguir que esse calor se concentre lá no meio do bolo e que esse bolo vai assar no meio e não vai deixar esse bolo cair. Bru, é possível pintar com aerógrafo o Buttercream? Qual o melhor corante? Dá pra fazer o que quiser com Buttercream. Acho que é a quinta vez que eu falo isso hoje. Mas dá, gente, dá sim. O melhor corante é o que não vai entupir o seu aerógrafo, né? O corante em gel diluidinho ali no álcool de cereais dá certo. O corante hidrossolúvel diluído no álcool também dá certo. A marca do aerógrafo que eu comprei chama Inno, é INNO. Eles já vendem toda a linha de corante deles. Eu já comprei desse jeito porque eu já tive um aerógrafo que vivia entupido. E aí eu comprei desse jeito para não ter problema. Dá pra ser assim? Então assim, corante você que escolhe. A gente tem um pouquinho mais de problema quando a gente vai pro pó metálico no aerógrafo. O pó metálico, ele não dilui bem no álcool de cereais e aí ele entope a ponta do aerógrafo. E aí ele não sai. E aí, por isso que o corante próprio, né, o metalizado próprio da marca do aerógrafo é bom porque ele não entope o seu aerógrafo. Então, aí no que é onde eu comprei o meu aerógrafo, ele não entope porque o corante é deles, eles já fizeram a diluição correta lá que não vai entupir. Então, é isso. Não pode pôr nada em pó e, por exemplo, eu quero colocar o pó metálico, glitter... Nada sem ser diluído dentro do aerógrafo, tá, gente? Porque entope, não pode. Tem que ser sempre diluído. E pra gente encerrar, uma dúvida. Amo fazer bolos, mas eu sou um desastre nas decorações. Tenho jeito? O curso me ajuda, me dá essa garantia? Olha, uma garantia eu não posso te dar, né? Porque vai depender 100% de você. Mas o que eu posso te dizer é que eu era um desastre em decoração. E se você
tiver um pouquinho de interesse de descer meu feed, né? Eu sei que tem bastante coisa, de ver os bolos que eu fazia, tem vários posts dos meus bolos antigos, você vai entender o desastre de decoração que eu era. Eu costumo dizer que tem gente que não nasce com a criatividade pronta, com o talento pronto. Eu não nasci assim. Eu não nasci talentosa para isso e eu não nasci com a criatividade, né? Nossa, eu sou uma artista, eu tenho talento, pá, tô fazendo bolos lindos. Não foi assim, foi uma coisa que eu desenvolvi com o tempo, né? Eu desenvolvi a minha criatividade, eu desenvolvi o meu talento. Então, 4 anos atrás, eu não sabia nem de longe fazer o que eu faço hoje, né? Então, assim, eu desenvolvi isso em mim. E o que eu posso te dizer é que você pode desenvolver isso em você se você tiver interesse, se você praticar. Treino, muito treino. Se você treinar muito, né? O meu curso com certeza vai te ajudar, mas você assistir meu curso e ir lá fazer um bolo e achar que do nada você vai fazer um bolo bonito, não posso te garantir, nunca posso te garantir isso, porque vai depender 100% de você. Eu faço a minha parte aqui de te ensinar, mas é uma coisa que você tem que praticar, né? E é isso. É isso, amor? É isso. Por hoje é só. Porque minha voz já tá, ó. Tá eu tenho que tossindo guardar muito. minha voz pra amanhã. Gente, obrigada por mais um dia, né? E não esqueçam que hoje eu dei tarefa nova pra nossa hashtag das confeiteiras poderosas. E tem confeiteiro poderoso também na área, porque vocês são maravilhosos também, viu, gente? Rafael, nosso aluno, tava aqui te dando boa noite. Boa noite, Rafa. Então, assim, a gente tem alunos confeiteiros maravilhosos também, mas a nossa hashtag Confeiteiras Poderosas, meninos, podem usar como confeiteiros poderosos também, tá? A gente já tá na 3ª semana e a missão dessa semana é não simplesmente acordar, pôr o cabelo pra trás dentro de uma touca, escovar o dente e colocar o avental em cima do pijama e trabalhar, tá? Porque eu sei que vocês trabalham assim em casa, porque eu fazia isso. Então a gente vai levantar, a gente vai lavar nosso rosto, vai se arrumar, vai passar uma maquiagem, vai ficar linda, maravilhosa, vai colocar o avental mais bonito que a gente tiver e vai trabalhar, tá? E não esqueçam do almoço, todo dia de comida de verdade, e 20 minutos de treino por dia. Exercício físico. Qualquer coisa, tá, gente? Vai subir, descer a escada, vai caminhar, vai fazer o que vocês quiserem. Gente, é isso, tá bom? Porque a minha voz já tá indo pro espaço, deixa eu ir embora.